bem-vinda. Eu sou a Duda Germano e este aqui é um espaço para quem acredita que a realidade vai muito além do que os olhos podem ver. Hoje nós vamos falar aqui a respeito de Pedro andando sobre as águas em uma visão esotérica. Vamos começar primeiro pelo simbolismo das águas, né? O que as águas elas representam? As águas elas representam nossas emoções, o nosso inconsciente, os nossos medos e as forças instintivas da mente. Então, andar sobre as águas seria não ser dominado pelo medo, não ser dominado pelas suas emoções. Então, ali, quando Pedro ele sai do barco, ele vê Jesus, ele começa a caminhar sobre as águas, ali é o processo que ele está começando a confiar. Ele crê em Jesus, ele crê que ele consegue andar sobre as águas, então ele sai caminhando, ele começa confiando. Então, é como se Pedro falasse, eu vou agir baseado na fé e não no medo. Eu creio em Jesus, ou seja, eu creio que eu consigo fazer isso, porque Jesus, né, ele representa a consciência divina, a consciência crítica, que ele, digamos que o estado, quando fala, por exemplo, crer em Jesus, é o mesmo que você crer no poder dele, crer na consciência divina. Então, ali, digamos que, passando esse estado de Pedro, né, é um alinhamento, é uma consciência pura, é um alinhamento de Jesus, onde a pessoa, primeiro, ela acredita que ela pode, segundo, ela sabe o que ela quer, ou seja, andar sobre as águas, e terceiro, ela confia plenamente nisso. E ali, quando o Pedro, ele começa a afundar, o que está acontecendo ali? Ele está perdendo a fé dele. Ele está deixando de confiar. Ele olha para o vento e para as ondas e pensa, eu não consigo, isso é impossível. Ou seja, ele se deixa dominar pelo medo. As ondas, elas são as nossas emoções turbulentas. O vento, ele representa as circunstâncias externas. Então, afundar é perder a sua conexão com o divino, é perder a sua conexão interior, porque o divino habita em nós, o divino está aqui dentro. Então, é a gente perder essa capacidade de confiar. Então, Pedro afunda não porque as águas mudaram, mas porque a atenção dele mudou. Ele deixou de ter o foco ali na fé de que ele consegue e começou a pôr o foco no externo. Aí eu não consigo, isso é impossível. Tem até uma passagem que diz assim, pois onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. É Mateus 6:21. Então, o que significa isso? O que é o tesouro? O tesouro é a sua atenção. Onde está a sua atenção, está o seu coração. Se eu só tô com foco no medo, é ali que eu vou estar. É ali que, onde está a minha atenção, gente, a atenção ela é muito importante. O que eu foco se expande, entende? Então, a gente tem que tirar um pouco da atenção dos medos, parar de dar voz para esses medos, parar de dar voz para essas questões, digamos que, externas. E aí, Jesus pega, segura Pedro pela mão e diz, homem de pouca fé, por que duvidastes? Ou seja, ele começou confiando, mas depois afundou por causa do medo dele, que ele mudou a atenção para o medo, ele deixou de confiar em Cristo. E olha só que interessante, Jesus não condena Pedro por ter afundado. Ou seja, a mensagem não é tipo assim, você não pode ter medo, até porque é impossível, nós somos seres humanos, a gente sente medo. Então a mensagem não é, não posso sentir medo. A mensagem é, mesmo quando você afunda, há algo maior que tem a capacidade de segurar, ou seja, a consciência divina, a consciência crística. Porque eu não sei se você tá vendo esse vídeo e não conhece a visão esotérica, é o seguinte, Jesus, ele é o maior modelo no sentido assim de consciência divina mesmo, que a consciência divina habita nele. Então, na visão esotérica, nós também temos esse mesmo poder. Claro que é tudo um processo de evolução. Não vou virar Jesus do dia para noite, isso é impossível. São evoluções, é uma linha de raciocínio, entendeu? Então, quando a gente fala para seguir, né, Jesus, a gente segue essa linha de pensamento de que a consciência divina existe dentro de nós, porque nós somos filhos do Criador e nós temos o sopro da vida, ou seja, tem uma parte divina que existe dentro de nós e a gente é capaz de mudar a nossa realidade externa através da nossa vibração, dos nossos sentimentos. Para quem não sabe, o coração, ele emite o maior campo eletromagnético do nosso corpo, tá? Isso é comprovado, não é teoria da minha cabeça.
Então, assim, tudo é vibração, tudo é energia. E o propósito é conectar com essa energia divina, conectar com essa vibração divina, né? A vibração da fé. O que é a fé? A fé, ela é um alinhamento energético. Ela é um alinhamento entre uma consciência de que eu posso, eu consigo e eu tenho poder, o propósito de saber o que você quer e o terceiro, confiar plenamente nisso, independente das circunstâncias externas. É como se a gente fechasse os olhos para o externo e confiasse. Confiasse. Porque quando a gente confia, tá alinhado, tem fé, as coisas acontecem. Ou seja, a mensagem, ela seria, todo ser humano, ele tem capacidade de andar sobre as águas. Não tô falando de água física, eu tô falando que todo mundo tem a capacidade de andar sobre os medos, andar sobre as dúvidas, andar acima disso. Mas a pessoa afunda a partir do momento que começa a se identificar com elas e dá alimento e dá atenção para esses medos, para esses pensamentos intrusivos. Então, não é porque o medo desaparece, é porque ele deixa de ser o capitão do seu barco, ele deixa de ser, como se diz, a pessoa, ele deixa de ser o que comanda ali suas atitudes e sua vida. Então, andar sobre as águas é caminhar acima das emoções sem se deixar ser arrastado por elas. E afundar é literalmente esquecer a sua natureza espiritual e acreditar que você é apenas aquilo que você está sentindo, quando na verdade não é. É porque, gente, nós não somos os nossos pensamentos, nós não somos as nossas emoções. Todos os pensamentos que estão rodando aqui na minha cabeça agora, que rodam na sua cabeça agora, são programações antigas de coisas que você já viveu. Então, todos os pensamentos que você tem é baseado no seu passado, entende? Das coisas que você já viveu. Então, digamos que esse é só um sistema de crenças e isso pode ser mudado a qualquer minuto. Por isso a gente não pode se identificar com os nossos pensamentos, porque se a gente quer ser uma pessoa diferente, a gente continua identificado com crenças antigas, nada vai mudar. Então, essa era a reflexão de hoje, que a gente não afunde nas águas, assim como Pedro, ou seja, que a gente não deixe a nossa emoção dominar, que a gente tire o foco do medo e das emoções externas e aprenda a ter fé, a confiar. Porque se tu tiveres a fé do tamanho de um grão de mostardas e disser para uma montanha, mova daqui para lá, e ele irá. Porque a fé, gente, ela é realmente poderosa. E depois eu vou fazer um vídeo sobre, como se diz, um vídeo sobre a fé, como que ela funciona eletromagneticamente falando e energeticamente falando. É muito poderoso. Então é isso. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.